Cavaleiros do Zodíaco existem diversas frases épicas e memoráveis. Porém, tem uma delas que faz uma diferença porque de uma certa forma que ela está certa, de uma certa forma ela está errada. A frase que um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Quer então entender como a gente pode utilizar dessa premissa para não apenas criar sistemas mágicos, mas também entender um pouco mais sobre narrativa? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre Cavaleiros do Zodíaco, porém vamos focar na incrível frase: um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. E é interessante porque essa premissa a gente pode até imaginar que, ok, mas se a gente for ver que os mocinhos eles dão bilhões de golpes ao mesmo tempo, fazendo com que o golpe acontece, o Seiya dá bilhões de meteoros de peso e uma hora ele consegue vencer do inimigo. Da mesma forma que ele toma 500 explosões galácticas na cara e aí toda vez que ele toma, toda vez causa um dano nele. Ele não fica imune, não era para ser, então um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns parâmetros que, sim, apesar de ser algo que é verdade, isso pode não ser dependendo da sua percepção. Mas o interessante sobre essa frase é que, indiferentemente se ela for verdade ou mentira, é uma frase que é dita várias e várias vezes, tornando-se uma lógica estabelecida. Então é interessante porque quando você repete algo muitas vezes na sua narrativa, muitas vezes durante a sua história, seja ela verbal ou escrita, você está jogando no cérebro da pessoa diversos estímulos em repetição que faz com que isso se torne um parâmetro muito bem pontuado, porque se eu falo, um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro, e isso acontece, e estou reforçando positivamente. Estou dizendo, um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro e funciona, alguma coisa está estranha. Existe uma certa inconfluência dentro da premissa que eu, narrador, disse isso, porém eu, narrador, também disse aquilo e agora está aí dois pontos diferentes. E o interessante é que, caso seja algo proposital, você narrador, você mestre, você escritor, você acha que vale a pena criar essa certa divergência, aí é algo interessante também. Então, indiferentemente sobre qual é a premissa da frase propriamente dita, existe aí dois fatores narrativos muito bem interessantes. O primeiro, onde você reforça e até chega a um ponto que isso se estabelece, fazendo com que, caso um golpe não funcione pela segunda vez em alguém, você já sabe por quê. Porque um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Porém, se por acaso você já está reforçando isso e mostrando que realmente isso acontece, e chega uma hora que o golpe funciona pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, você então está trazendo que existe alguma coisa diferenciada ou nesse golpe, ou nesse cavaleiro, ou nessa luta, ou nessa situação, ou no aspecto mais geral, que faz com que essa regra então esteja quebrada. Será então que realmente existe? Será que não? Eu fiz um sistema mágico, um sistema de poder que não faz sentido? Ou é um erro narrativo, é um buraco narrativo? Então, na verdade, quando a gente fala sobre narrativa, quando a gente fala de Masami Kurumada, que sim, ele é um ótimo escritor, então falar que um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro e ver que o Seiya toma 500 golpes na cara e meio que parece ser efetivo, e ele dá 500 meteoros de Pégaso até vencer o oponente, parece que essa frase não faz sentido. E por que ele então colocaria isso na sua obra? Porque sim, faz sentido, e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê. O primeiro aspecto é um quesito mais filosófico. Estamos falando de um anime que ele é baseado na cultura greco-romana. Então, se você for imaginar que existe um filósofo chamado Heráclito que diz que você não pode adentrar no rio duas vezes, significa que quando você adentra o rio,
Primeiramente, você está naquele rio e as águas que te banham não serão as mesmas num outro momento que você adentrar naquele rio, porque quando você entrou, a água foi-se embora. Da mesma forma que você não é o mesmo quando adentra pela segunda vez. O dia não é outro, o ambiente não é outro, a estação é outra. Então você percebe que existem diversos fatores que vão fazer com que, sim, com a mesma perspectiva, com a mesma situação, pode então ter aspectos diferentes, impactos diferentes, porque dependendo de como você está, de como o rio está, e como o ambiente está em volta, você não consegue banhar-se no mesmo rio duas vezes, porque é isso que acontece. Então você percebe que mesmo que você esteja dando um meteoro de Pégaso, o meteoro de Pégasus de agora não foi o mesmo meteoro de Pégasus de ontem, e não será o mesmo meteoro de Pégasus de amanhã. Então você percebe que pode ser que o meu golpe seja o mesmo, seja uma sequência de socos energéticos que voam até o seu rosto, explodindo em bolas de energia, fazendo com que eu ganhe. A premissa vai ser sempre a mesma, porém eu sou diferente, você é diferente, a situação é diferente. Então, o golpe não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro porque, considerando o fato de que são momentos diferentes, pode ser que eu evolua, pode ser que você não esteja motivado da mesma forma, fazendo com que a mesma situação que seja essa batalha faça com que o golpe não funcione da maneira que deveria funcionar. Porque se antes eu estava motivado a vencer você porque eu tenho a Athena do meu lado, então são diversos fatores que vão permitir que o meu golpe aconteça. Agora que nós somos nós dois em nomes de Athena, porém eu não tenho a motivação que eu tinha anteriormente e agora você está com o seu poder total, eu tive essa nerfada psicológica, então o meu golpe não vai funcionar da mesma forma que funcionou da outra vez. Então você percebe que sim, existe um fator filosófico que é totalmente justificado pelo fator narrativo. Então quando você fala que essa frase, o golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro, devemos considerar que sim, existe a filosofia heráclita dizendo que você não pode vivenciar a mesma experiência duas vezes e esperar que tenha o mesmo resultado. Então você não pode esperar que o seu golpe funcione da mesma forma considerando tempos passados, águas passadas. Então se você não modificar um pouco mais sua força, sua velocidade, sua intensidade, sua motivação, você não pode esperar que tenha o mesmíssimo resultado porque a pessoa também teve as suas mudanças. Então o aspecto narrativo aqui não é algo que está na superfície como eu dei um golpe, acertou o rosto, eu dei o segundo golpe, não acertei o rosto. Não é o fato do golpe assim propriamente dito, mas sim todo o fator contextual, todo o fator narrativo que justifica a situação específica. Então quando fala que quando começo a dar diversos golpes e uma hora eu vou vencer, não é porque o golpe sim funcionou pela segunda, terceira, quarta, quinta. Na verdade, para cada golpe que eu acerto, eu me motivo um pouco mais, fico mais rápido, fico mais determinado a vencer. Então cada soco que eu dou, eu fico mais forte. Então cada soco que eu dou não é a mesma água do mesmo rio. Mesmo que esse rio esteja jogando um pouco de água mais rápido e a situação vai sendo a mesma, porém diversos fatores, como no caso motivacional, faz com que eu vá aumentando e aumentando a intensidade. Então, nesse caso, o golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Sim, porque se eu desse um soco X e eu desse um soco X de novo, sem a motivação, sem o fator, sem a determinação, sem o aumento, sem a melhora pontual de passo a passo, o meu segundo soco não funcionaria. E agora vamos falar um pouco sobre psicologia e neurociência. Nossa, realmente. Quando a gente fala sobre aprendizagem e intimidação a partir de uma sugestão. Então quando você estipula a frase na frente do seu inimigo, um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Então significa que, primeiro, no fator de intimidação, se o cara fez um golpe e você desviou, não espere que você vá acertar na segunda vez,
Porque se a primeira já funcionou, a segunda realmente não vai funcionar. Ou pior, antes de você desferir o golpe, eu já digo, um golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Ou seja, se você não me vencer de primeira, não tem como você vencer. Considerando isso, você já cria um aspecto mental em cima do seu oponente, fazendo com que ele fique numa retaguarda ou baixe a guarda e entre naquele primeiro aspecto de Heráclito, fazendo com que os aspectos narrativos, contextuais e todos os quesitos da batalha se modifiquem de uma tal forma que não vai ser tão efetivo, não vai ser tão forte. Então o primeiro golpe eu vou tomar, não será tão efetivo porque você já está imaginando todo aquele fator narrativo da intimidação, e quando for o segundo, o terceiro vai ficando cada vez mais fraco, no caso que, no primeiro fator, ele foi aumentando de potência porque existe uma determinação e toda uma sugestão de vitória, aqui vai ficando cada vez mais fraco pela autossugestão da derrota. Então, quando o Ikki de Fênix, quando ele braveja pela primeira vez essa frase diante ao Yoga, o que ele quer dizer é mais um fator também de intimidação, de que você fez um golpe e já não foi efetivo. Não adianta você querer fazer o segundo, terceiro, quarto, porque um golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Então, não tente, porque isso vai ser um fracasso. Então é interessante porque você percebe que existe sim um fator de neurociência em cima a partir de uma indução de uma ideia. E a partir dessa mesma indução de ideia, a gente entra no segundo aspecto, que é a aprendizagem. A aprendizagem funciona principalmente porque estamos falando de pessoas que são treinadas e têm o seu principal objetivo de vida vencer um oponente em nome de alguma divindade, onde passaram anos treinando diversas técnicas diferentes, modulação de cosmo, movimentos de estrelas e diversos outros fatores. Então, como todo mundo manipula o cosmo e com isso você percebe que existe uma confluência de ideias, uma confluência de comandos, porque para destruir coisas você precisa destruir os átomos e você possui o universo dentro de você, o princípio de cosmo meio que para todo mundo é igual. Claro que para uns ou outros vai depender da sua intensidade de treino, quanto mais próximo você está dos últimos sentidos e assim por diante. Então, considerando esse fator, quando você vai lá, no caso, você treina artes marciais, você toma o golpe pela primeira vez, você já fica a risco. Você já consegue imaginar que a pessoa, quando ela vai fazer um movimento X, ela já está esperando para dar um golpe de direita e um gancho com a esquerda. Então, com isso, você já imagina que isso pode acontecer novamente. Então, quando fala que um golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro, é pelo simples fato de que estamos falando de artes marciais, de pessoas muito bem treinadas que conseguem viajar na velocidade da luz, do som e diversos outros pontos, conseguem manipular o frio, o fogo, veneno e diversas outras capacidades diferentes. Então, entender minimamente como funciona um golpe, ou quando funciona um golpe que ele é básico como a emissão de uma energia, você consegue entender pelos movimentos. Tanto que Seiya, lutando contra o Shiryu no começo da Batalha Galáctica, percebe que o braço do Shiryu levemente cai quando ele vai dar o cólera do dragão, expondo o coração, e com isso ele, xablau, mete um socão no peito do coração, fazendo com que o coração do Shiryu pare, fazendo com que ele tenha que dar um soco ao contrário do outro lado, fazendo com que o coração volte novamente, com muita intensidade, todos os fatores narrativos que tem lá. Mas então você percebe que com a experiência, com a adrenalina, faz com que você perceba algumas situações. Então, se a pessoa, ao fazer esse movimento, explode a tua cara, você já imagina que quando a pessoa começar a fazer isso, vai vir uma explosão na sua cara. Você desce, você pula, você faz, você ataca. Então, quando diz que um golpe não funciona 2 vezes com o cavaleiro, utilizando como princípio a psicologia, o cérebro, podemos tanto utilizar como uma indução, onde você já coloca uma formiguinha, meio que uma pulga ou qualquer outro inseto dentro da orelha, cabeça, pescoço ou qualquer outro padrão que você queira colocar, meio que de indução, ou simplesmente a pessoa está aprendendo com o corpo, utilizando da memória muscular, vendo, usando a memória visual e também de todas as técnicas que a pessoa aprende. Com isso ela vai entendendo e determinando aquilo que vai fazendo.
E agora a gente entra com o cosmo. O cosmo é uma energia, um sistema mágico estabelecido por Masami Kurumada, onde ele fala que é uma energia interna que todos os seres vivos têm, que a partir da sua identificação e a partir do seu treinamento focado, você consegue transformar esse universo dentro de você, e quando você explode esse universo, as suas capacidades físicas, intelectuais e diversos outros fatores do teu corpo vão ser modificados, e assim você consegue distorcer a percepção, o tempo, a realidade e a existência como um todo, e assim você consegue fazer com que algo aconteça. Um soco de fogo, manipulação de uma corrente, uma energia, produção de um trovão, congelar e diversos outros fatores que são manipulados a partir dessa existência desse fator energético. Agora, se temos então agora um sistema mágico que é um fator nebuloso e soft, onde simplesmente é uma energia interna que ela pode ser a partir da produção dos seus sentidos, e o foco energético onde você está faz com que eu produza alguma coisa, como isso funciona? Não sei. Por que isso funciona? Não sei. Como isso se modula? Não sei. Como que eu cresço? Não sei. Então você não tem uma real percepção direta de como funciona todos os fatores interpretativos do cosmos. Então, por ser um fator mais nebuloso, um fator mais soft, onde nem tudo é resolvido com porrada e com cosmos, e também meio que nem tudo consegue ser explicado com as cosmos energias, então a gente tem um sistema mágico onde o fator abstrato, com certeza, ele é muito forte. Considerando isso, então, a gente fala sobre um sistema narrativo, um sistema mágico dentro dessa narrativa, que te permite modular alguns fatores narrativos que permitem fazer com que o protagonismo fique um pouco mais evidente. Claro que quando um sistema mágico ele é um pouco mais soft, ele é um pouco mais nebuloso, e o sistema mágico ele é resolvido de outras maneiras, você pode simplesmente descartar alguns fatores ou não explicar outros, porque não tem tanto problema esse detalhe. Porque não importa pra gente necessariamente como o cosmos funciona. O importante é despertar, é explodir e fazer com que a sua determinação energética vença em cima do outro. Considerando então esse fator que é simplesmente a determinação energética, e isso vai sendo, como eu disse no começo do tópico, que a partir de Heráclito o mesmo golpe, ou no caso a mesma água, não acontece da mesma forma, então o mesmo golpe não vai funcionar duas vezes com o mesmo cavaleiro, porque o cosmo faz essa diferença. Se antes eu tinha um cosmo com uma tal força, agora eu tenho um cosmo com uma tal força, a minha manipulação de energia mudou, o meu golpe ficou mais rápido, ficou mais poderoso, ficou diferente. Eu posso dar um meteoro de Pégasus, eu posso dar um meteoro de Pégasus na velocidade do som, eu posso dar um meteoro de Pégasus na velocidade da luz, eu posso dar um meteoro de Pégasus que vai distorcer todo o tempo e espaço. Então, dependendo de como eu fizer esse golpe, continua sendo o mesmo. Um punho energético a partir da quantidade de socos que eu estou dando. Porém, a intensidade disso vai ser diferente. Então não é o mesmo golpe. Um soco feito pelo Seiya, um soco feito pelo Seiya numa outra temporada, o soco do Seiya feito numa outra temporada e o soco do Seiya no final de todas as temporadas, não é o mesmo Meteoro de Pégasus. Com certeza não é o mesmo. Mas o golpe é o mesmo. Sim, a premissa pode ser a mesma, mas não é o mesmo golpe. Então, quando o Ikki trouxe até mesmo diversos outros cavaleiros, como Kenon, lá na época da saga do Hades contra o Radamantes, que fala, mas como você conseguiu aguentar o meu golpe? Ou a Ayakos fala para Ikki da mesma forma, nossa, como você conseguiu vencer o meu golpe? Por quê? Porque um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Se você fizer a mesma tática, eu vou aprender. Se você se manter o cosmo no nível que você está, eu vou elevar o meu e vou vencê-lo. Então você percebe que a frase em si é uma justificativa narrativa que foi construída por Masami Kurumada para demonstrar a evolução. E essa evolução que é o principal ponto narrativo que eu queria trazer para vocês para esse vídeo. Podia simplesmente fazer um short, mas não teria a explicação que eu quero trazer. Então, para que serve essa frase dentro da narrativa?
demonstrar evolução de personagem em cima de um sistema mágico soft, nebuloso. Porque quando você tem explicadinho toda a evolução da energia, toda a explicativa de como funciona a mágica, você consegue então perceber que ao pessoa fazer X e Y, ela fica mais forte, ao fazer YZ, ela fica mais forte. Fazendo uma movimentação ou fazendo tal coisa, ela fica mais forte. Porém, em um sistema mágico nebuloso e ainda mais soft, onde essa mistura transforma ela o mais abstrato do abstrato, como eu vou demonstrar evolução? Fazendo que um golpe não funcione duas vezes, porque houve essa evolução. E eu posso fazer essa evolução tanto entre temporadas, entre batalhas e dentro da mesma batalha. Por isso que o Seiya dá 200 golpes, vai ficando cada vez diferente e vence. E por quê? Cada soco é um meteoro de Pégaso diferente. É uma técnica diferente. Da mesma forma que cada explosão galáctica, no caso, se for a mesma proposta, o Seiya não é o mesmo. Então, usando o princípio filosófico do Rio, se você tem pessoas, situações, histórias, técnicas, momentos, para cada um vai ter uma resposta diferente. A técnica pode ser a mesma, só que o Seiya não é o mesmo, o Saga não é o mesmo. Você pode ter o mesmo Saga, o mesmo Seiya, porém as motivações são diferentes, então o golpe se torna diferente. Por isso que, sim, a frase ela é 100% verdadeira. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Por quê? Porque existe a evolução, existe a motivação. Claro, pode existir protagonismo, pode existir a força do roteiro, porém, energeticamente, filosoficamente, psicologicamente, narrativamente, faz todo o sentido para demonstrar a evolução. Se você chegar aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui para mim quantas vezes você torceu para que o Seiya acabasse depois de bilhões de explosões galácticas diferentes e qual é o seu cavaleiro de ouro favorito. Use a Buda das suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!